how much are developers sacrificing in order to prop up that model? I don't know the answers to that, right? Interestingly, Edmund, a member of my team, he reached out to about a dozen game makers to ask them, how are you feeling about publishing your games on Xbox? And one of the things that came back from a few of those developers was the idea that it's not worth putting your game, and they're smaller game makers, by the way, AA and indie, on Xbox unless you have a Game Pass deal. Because Xbox consumers are essentially conditioned now to expect their games on Game Pass. So if you're going to port your game to Xbox and expect to make your money back from sales alone, it's probably not going to happen. It's not worth it. The ones that Edmund spoke to, that's what came back. But really fascinating insight about how Game Pass has shaped consumer behavior specific to the Xbox platform, to the point where developers don't want to port a game unless they get that Game Pass deal to lock in their revenue. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. E meus amigos, minhas amigas, deixa eu deixar aqui um agradecimento para vocês, seus maravilhosos, pelo apoio aí que vocês estão tendo, né, com o canal. Muito obrigado aí pela consideração, tá? Os vídeos aqui, lógico, deu uma esquentada, né? Porque agora é época de notícia, né? Então é normal aí ver a galera aí mais animada, mas obrigado mesmo aí pelo apoio de vocês, tá bom? Pelo hype que vocês dão nos vídeos, cara, tá fantástico. Sabe aquele vídeo lá da coletânea, do react dos canais de Xbox? Mano, tá chegando a 30 mil visualizações, velho. Eu nunca imaginei que esse vídeo ia chegar tão alto assim, então obrigado aí também pelo apoio de vocês. E vambora, que hoje é só quarta-feira. Chegamos à metade da semana, mas as notícias não param. E hoje a gente vai falar aqui, galera, de duas notícias muito interessantes, tá? E dessas duas notícias é difícil saber até com qual a gente começa, né? Mas vamos lá, né? Eu sei que você vê aqui pelo que tá aí no título, então eu vou falar aí a respeito do novo jogo da Capcom, da nova coletânea da Capcom, que de novo pulou o Xbox, né? A Capcom simplesmente tá cuspindo na cara da Microsoft. Ultimamente os fãs estão ficando revoltados com isso, né? Porque muita gente que tá no Xbox também é fã, né, dos jogos da Capcom, das franquias da Capcom. Então eu entendo, né? Por esse lado eu não vou zoar nem nada, porque, né, se fosse no PlayStation e eu gostasse muito também, eu obviamente também me sentiria, né, deixado para trás. Só que aí que tá o ponto de tudo isso, tá? Por que a Capcom está fazendo isso com o Xbox? No dia 19 de junho, a Capcom tinha anunciado uma nova coletânea que chamava Marvel vs Capcom, né? The Fighting Collection, para basicamente todas as plataformas, tá? Mas o único que ficou de fora foi o bendito do Xbox. E aí eu não preciso falar, a galera realmente ficou revoltada, né? Todo mundo postando na internet, pô, que sacanagem. Muita gente falando que a Sony que pagou, né, pra não estar no Xbox. E a verdade é totalmente diferente disso. Marvel vs Capcom é só mais um jogo que a própria publisher deliberadamente escolhe não colocar no Xbox. Só que aí, meus amigos, olha só, mais uma bomba acabou caindo no dia de ontem, quando rolou aí um evento da Nintendo chamado Direct Partner Showcase, onde a Capcom anunciou mais uma coletânea, né, desses jogos aí que ela tem, que agora seria o Capcom Fighting Collection 2. E muita gente tava com a expectativa, né, de, pô, não foi na primeira vez, na segunda vai, né, Capcom, você vai tomar aí, né, os cuidados necessários pra sair no Xbox e tudo mais. Mas não, cara. De novo, a Capcom anunciou mais uma coletânea e simplesmente meteu o Xbox pelo ralo, né? Não, mano, simplesmente não quer saber. É a Capcom cuspindo na cara da Microsoft. Por consequência, acaba cuspindo na cara do cachista também? Acaba, né, velho? Mas, infelizmente, é o que eu falo pra vocês. Alguém tem que pagar a conta, tá ligado? E, infelizmente, quem tá pagando a conta aí é o próprio cara do Xbox. E, caras, aí vocês já sabem pra onde esse assunto vai. Aí vai envolver Game Pass, vai envolver a cultura que a Microsoft implementou na própria plataforma, que é uma cultura de mendigaria, né? É o cara querer ficar esperando que tudo saia no serviço pra ele poder jogar, não compra porcaria
porcaria nenhuma. Então é complicado, velho. Eu não vou aqui ficar repetindo as mesmas coisas. Na verdade, eu vou repetir uma única coisa só, tá? Muita gente tava argumentando assim, ó. Mas Capcom, você poderia colocar o jogo no Game Pass, a Microsoft já pagava pra vocês. Botava um preço aí, a Microsoft pagava ali e pronto, né? Não precisa vender. E quem falou pra você que o dinheiro que a Microsoft oferece pro jogo entrar no Game Pass é o suficiente, às vezes, pro produtor? Se fosse suficiente, a gente tava vendo muito mais jogos entrando Day One no Game Pass aí de produtores de fora do que os jogos que tem atualmente, né? Que são uma esmagadora minoria, né? Que acabam fazendo isso daí. Qual que é o próximo grande lançamento third party que a gente vai entrar no Game Pass? Vai ser o quê? O Stalker 2? Fora isso, tem mais o quê? São argumentos a serem considerados sim, com muita seriedade, porque se a própria Capcom faz, nós que estamos aqui do outro lado observando, também temos de levar assim em consideração. Mas, enfim, né? O que tá acontecendo, galera, bate muito com uma outra notícia que rolou uns dias atrás, aí mais precisamente 4 dias atrás, enquanto tava tendo, né, a Gamescom, e eu não fiz um vídeo especificamente disso, porque eu achei que isso aqui poderia ser muito interessante pra ligar com outros assuntos, dar uma incrementada num outro conteúdo que a gente fosse gravar, e olha só, chegou o dia. Que é essa matéria aqui, ó, a respeito de um desenvolvedor que falou a seguinte palavra: quem me dera se o Xbox Series S nem existisse. É lógico que nesse caso, né, pô, se a gente for ver essa coletânea aí da Marvel, cara, é jogo em formato de desenho 3D, né, muitos deles, outros não, né, ou o Series S rodaria aquilo ali de boa. Mas o que esse desenvolvedor comenta aqui é uma coisa que a gente também pode tirar umas informações interessantes. Por exemplo, abre aspas aqui, ele diz que o Series S é um console que é muito irritante para ser otimizado. E que ele previa, né? Ele preveu que futuramente muito mais jogos vão pular o Xbox no lançamento. Só que aí a galera de Xbox começou a atacar o cara na internet, né? E ele deu outras respostas interessantes aqui, ó. Prestem atenção, tá? Não é preciso ficar irritado pela minha experiência pessoal. Eu simplesmente não gosto de ter que otimizar jogos de atual geração para aquele console e desejo que nunca tivesse existido. No entanto, o Xbox Series X é uma peça fantástica de hardware, um console fantástico. E aí, respondendo, né, às acusações finais de que, o cara então só era preguiçoso, né, que isso, aquilo, outro, ele responde aqui, ó, presta atenção. Queria que as pessoas compreendessem que não é sobre o jogo. Simplesmente é irritante pegar um jogo avançado com inteligência artificial e efeitos visuais complexos, físicas avançadas, otimização multitópico, sistemas de partículas, exigências dinâmicas sobre a memória, etc. E depois cortar tudo isso para conseguir correr igual num Xbox Series S. Ou seja, ele tá dizendo aqui do ponto de vista de desenvolvedor como que o Series S é só um atraso à geração. Ponto final, caras. E esse trabalho todo que os desenvolvedores têm que ter pra conseguir fazer os jogos rodarem no Series S, mesmo que seja de uma maneira porca, né, se comparado ao X e o PlayStation 5, é um trabalho, meus amigos, que muitas vezes não vale a pena pros desenvolvedores. É um trabalho que muitas vezes não compensa a grana que eles ficam gastando tentando otimizar a coisa. Por quê? Ninguém compra no Xbox, cara. É simples assim, a base do Xbox é fraquíssima nesse ponto. Porque você já tem pessoas que são dependentes de serviço e você ainda por cima tem uma base pequena comparado com os concorrentes no mercado. Pra que os desenvolvedores vão ficar, né, tirando tanto tempo, tanto esforço pra otimizar pra uma plataforma que eles sabem que nem vai dar retorno, cara? Pra você não falar que eu tô dizendo isso só por, haterismo ao Xbox, eu sei uma coisa aqui, eu tenho uma coisa aqui que pode dar um exemplo muito claro disso que eu tô falando pra vocês, tá? Olha só, você já viu esse carinha aqui, ó? Se você já viu esse carinha, você sabe do que eu tô falando, certo? Esse carinha aqui representou uma geração onde o concorrente do Xbox passou exatamente pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema. Estamos falando dele, o PlayStation 3. Quantos desenvolvedores na época do PlayStation 3 não falavam a mesma coisa? Que o PlayStation 3 era difícil, era complicado, né? Vendia o PlayStation 3? Até vendia, né? Tinha uma base instalada ali que estava crescendo legal, apesar dos problemas que a Sony estava passando. Mas que mesmo assim, às vezes, não valia o esforço. Então pensa, se para um console que vendia, às vezes não valia o esforço para alguns desenvolvedores, né, fazer otimização direitinho para ele, você imagina hoje em dia, que você tem um Xbox que é maravilhoso, que é o Series X, mas você tem o Series S logo ali na frente, né? Ou seja, o cara termina de fazer um jogo, tá todo feliz com o jogo dele ali, rodando lindamente, do jeitinho que ele quer, mas ali vem, né, logo em seguida o Series S. Ele olha ali e fala, putz, cara. Então, enfim, meus amigos, fica aí a minha consideração em relação a essa notícia. E pra finalizar o vídeo de hoje, eu quero comentar aqui brevemente sobre uma outra notícia que nós tivemos aqui, de um insider que estava replicando as palavras de uma outra pessoa, que aparentemente é um insider também, seria o Daniel RPK. O insider que nós estamos falando é o Ecstasis, que durante essa semana passada, retrasada, aí
aí deu o que falar junto com outros aí na internet por causa dos jogos do Xbox que ainda estariam chegando aí para o PlayStation. E ele fez uma menção a respeito de um jogo, pode se tornar aí, na verdade, uma franquia, né? Da Sony, que é Bloodborne. Exatamente, caras, quanto tempo que a gente não ouve falar de Bloodborne, né? Na verdade, a gente ouviu falar dele recentemente porque fizeram uma emulação no PC, né? E o negócio no PC tá rodando 60 FPS. Então, é aquilo que vocês já sabem, né? A gente já viu, se eu não me engano, Bloodborne e outros jogos aí também no PlayStation rodando 60 FPS em PlayStation 5 destravado, ou seja, os caras fizeram o serviço, né, que a Sony ainda não fez, né? Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Esse insider que se chama Daniel, ele disse o seguinte, abre aspas: ouvi dizer que eles estão desenvolvendo um novo projeto de jogo Bloodborne. Não tenho certeza se será uma sequência ou uma remasterização. Bom, galera, então essa aí é uma notícia que poderia ser interessante pro PlayStation, né? Quem é que estaria fazendo esse jogo? Eu não sei, né? Talvez não fosse a Bluepoint. Finalmente, será que a gente vai ver um projeto da Bluepoint? Já faz um tempo que a Bluepoint está calada, né? Não apresentou aí nenhum projeto. Eu acho que é uma possibilidade interessante, já que a Bluepoint foi quem fez, né? O remake lá do Demon's Souls, então os caras já têm uma expertise pra trabalhar nesse tipo de projeto. Eu acho que faz sentido uma continuação, principalmente do Bloodborne, porque falar pra vocês, caras, uma remasterização vai adiantar de quê? O Bloodborne, basta você fazer um patch ali, ele vai rodar 60 FPS, cara. Então, pra que fazer uma remasterização? Não vai ter utilidade nenhuma, eu não vou pagar pra rodar, né, o mesmo jogo, né, remasterizado em 60 FPS. Eu me recuso a fazer isso, já platinei esse jogo lá no Play 4, foi lá onde começou minha calvície, né, eu acho, no Bloodborne. Então eu não vou ficar aqui... Cara, eu não vou comprar isso aqui de novo se for remasterização. Mas uma sequência é uma coisa diferente, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer. E é isso, meus amigos. Essas foram as notícias de hoje, o compilado principal aí pra vocês. Se você curtiu, você já sabe, aquele seu like. Agora parece que tem um tal de hype, né? Que você pode deixar nos vídeos. Então, se você puder usar o seu aqui pra dar aquela ajuda pro canal, eu já fico muito agradecido. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Nos vemos amanhã.